Fala pessoal, hoje vamos falar sobre diferença de potencial elétrico, tá? Como a gente estudou, em cada ponto de um campo elétrico haverá um potencial elétrico, certo? Então perceba que na imagem aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Entre esses dois pontos haverá uma diferença de potencial elétrico, tá? Que também pode ser chamado de tensão elétrica ou abreviado TDP. Então, a diferença de potencial elétrico, ela determina a possibilidade dessa carga realizar trabalho por meio da sua força elétrica, que determina o quê? A diferença do potencial do ponto A e do ponto B. Matematicamente falando, U, que vai ser a representação da diferença do potencial, é igual ao potencial de A menos o potencial de B, que também pode ser relacionado ao potencial ao trabalho. Trabalho divididos por uma carga, tá? E também trabalho, a gente sabe que trabalho gera energia. Então, trabalho é igual à variação da energia potencial elétrica, que também pode ser representada, aí é a diferença de potencial, com a variação da energia potencial dividido por uma unidade de carga, tá bom? Quando a gente está falando sobre tensão elétrica, quer dizer que quanto maior for uma tensão elétrica entre dois polos ou dois pontos, haverá uma tendência maior de se locomover uma carga. Isso quer dizer o quê? Perceba que eu tenho uma pilha com uma tensão elétrica de 1,5 volts, tá? Colocadas-se duas pilhas em série, aumenta a tensão entre os dois polos. Então, quanto maior for a tensão, maior vai ser o deslocamento entre a carga entre os dois polos aqui. Agora, falando sobre superfícies equipotenciais. Em determinadas regiões de alguns pontos ao redor de uma carga, estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico, certo? Isso quer dizer que essas regiões são chamadas de superfícies equipotenciais. Analisando aqui uma carga pontiforme, onde, por padrão, as superfícies equipotenciais são formadas por círculos concêntricos ao redor dessa carga. As linhas de forças são perpendiculares às linhas equipotenciais, ou seja, formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? E também, como o potencial elétrico ele é uma grandeza física que depende da distância de um ponto até a carga, então perceba que essas linhas equipotenciais aqui são representadas aqui por esses círculos, como vocês podem ver na imagem. Saindo agora de uma carga pontiforme, vamos analisar agora por um sistema isolado, onde eu tenho duas placas paralelas carregadas com cargas opostas, ou seja, negativo e positivo, certo? Onde as linhas de forças são paralelas ao campo elétrico aqui, tá? Isso quer dizer que o campo elétrico ele é uniforme. Temos, então, duas linhas equipotenciais, que são essas linhas verdes aqui, do potencial A e do potencial B. Vale ressaltar que o potencial A é diferente do potencial B, tá bom? Como essas linhas equipotenciais que formam um ângulo de 90 graus aqui com as linhas do campo elétrico, logo, se eu jogar uma carga de prova positiva aqui na linha potencial B, haverá um deslocamento acelerado dessa carga por conta do quê? Da sua força elétrica, tá? Isso quer dizer o quê, gente? A diferença do potencial elétrico entre esses dois pontos, quando um campo elétrico ele é uniforme, ele depende da sua distância. Então, matematicamente falando, o potencial elétrico é igual
potencial elétrico não. A diferença do potencial elétrico é igual o campo elétrico uniforme vezes a distância das duas linhas equipotenciais. Beleza? Assim, finalizamos nossa aula de diferença de potencial e até a próxima aula. Falou!